Ciro Roteiro. Por que a China se tornou o pesadelo estratégico do EUA no cenário global atual? Capítulo 1. O despertar do dragão. A ascensão econômica chinesa. Nos últimos 40 anos, o mundo testemunhou uma das transformações econômicas mais dramáticas da história moderna, a ascensão da China como potência global. Em 1980, o PIB chinês representava apenas 1,8% da economia mundial. Hoje, essa cifra ultrapassa os 17%, tornando a China a segunda maior economia do planeta. Essa metamorfose não foi acidental, mas resultado de uma estratégia meticulosamente planejada, iniciada por Deng Xiaoping com as reformas de abertura econômica. O milagre econômico chinês se baseou inicialmente em 3 pilares fundamentais: industrialização acelerada, investimento massivo em infraestrutura e uma política de câmbio competitiva que favoreceu suas exportações. Entre 2000 e 2010, a taxa de crescimento anual do PIB chinês manteve-se consistentemente acima dos 10%, um feito impressionante que permitiu tirar mais de 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. Paralelamente, a China desenvolveu uma capacidade industrial sem precedentes, tornando-se a fábrica do mundo. Atualmente, o país é responsável por cerca de 30% da produção manufatureira global, superando Estados Unidos, Alemanha e Japão combinados. Essa transformação econômica não apenas mudou a vida de bilhões de chineses, mas também redefiniu completamente as cadeias de suprimento globais e o equilíbrio de poder econômico mundial. Capítulo 2. O choque de sistemas. Capitalismo versus socialismo de mercado. A rivalidade entre China e Estados Unidos vai muito além da economia, representa um confronto fundamental entre 2 sistemas político-econômicos distintos. Os EUA defendem o capitalismo liberal democrático, baseado na livre iniciativa, mercados desregulamentados e pluralismo político. Em contraste, a China adota o que denomina socialismo de mercado, combinando elementos capitalistas com forte controle estatal e governança de partido único. Essa diferença sistêmica cria tensões profundas nas relações bilaterais. Washington critica sistematicamente o que considera práticas comerciais desleais da China, incluindo subsídios governamentais massivos a empresas estatais, transferência forçada de tecnologia e violações de propriedade intelectual. Por sua vez, Pequim argumenta que seu modelo representa uma alternativa viável ao neoliberalismo ocidental, oferecendo estabilidade política e crescimento econômico sustentado. O sucesso do modelo chinês desafia a narrativa ocidental de que democracia liberal e capitalismo de livre mercado são pré-requisitos para a prosperidade econômica. Essa contestação ideológica representa uma ameaça existencial à hegemonia intelectual e política dos Estados Unidos, que desde o fim da Guerra Fria se viam como o único modelo de desenvolvimento viável. O presidente chinês Xi Jinping tem sido explícito sobre a intenção de promover o modelo chinês globalmente, oferecendo uma alternativa ao que considera o imperialismo ocidental. Essa competição de sistemas não é apenas econômica, mas cultural e política, representando uma disputa pela alma do futuro global. Capítulo 3. A nova Rota da Seda. O plano chinês para dominar o mundo. Em 2013, o presidente Xi Jinping anunciou a iniciativa do Cinturão e Rota, Belt and Road Initiative, BRI, o mais ambicioso projeto de infraestrutura da história moderna. Lançada pela China em 2013, a iniciativa Cinturão e Rota virou um grande programa de investimento em conectividade e cooperação no mundo todo. Este megaprojeto visa conectar a Ásia, Europa e África através de uma rede de portos, ferrovias, rodovias e cabos de fibra óptica, recriando digitalmente as antigas rotas comerciais da seda. A BRI não é apenas sobre infraestrutura, é uma estratégia geopolítica sofisticada para expandir a influência chinesa globalmente. O governo chinês chama a iniciativa Tentativa de Melhorar a Conectividade Regional e Abraçar um Futuro Mais Brilhante. Observadores, no entanto, veem isso como um impulso para o domínio chinês nos assuntos globais, com uma rede comercial centrada na China. Com investimentos projetados em mais de 1 trilhão, a iniciativa já engloba mais de 140 países e organizações internacionais. Para os Estados Unidos, a BRI
representa uma ameaça direta à sua influência global. Enquanto Washington se concentrava em conflitos no Oriente Médio e políticas protecionistas, Pequim construía sistematicamente uma rede de dependência econômica que poderia, eventualmente, desafiar o domínio americano sobre as rotas comerciais mundiais. As of 2025 Renewable Energy Projects are a focus of BRI projects in the Middle East, demonstrando como a China adapta sua estratégia às necessidades contemporâneas, posicionando-se como líder na transição energética global. Wireview, capítulo 4. Guerra comercial, quando a economia vira arma. A eleição de Donald Trump, em 2016, marcou o início de uma nova era nas relações sino-americanas. A guerra comercial aberta. O que começou com tarifas limitadas, rapidamente escalou para um confronto comercial total, com ambos os países impondo tarifas bilionárias sobre produtos do rival. O ano de 2025 marcou uma intensificação do conflito comercial entre os Estados Unidos e a China no começo do segundo governo Trump, com a imposição de tarifas significativas por ambas as partes. Os Estados estabeleceram uma tarifa de 145% sobre produtos chineses, enquanto a China respondeu. O conflito comercial revelou a dependência mútua perigosa entre as duas economias. O comércio de bens entre China e EUA, que alcançou 700 bilhões de dólares em 2024, poderia diminuir em 80% ou ser anulado, conforme reação das partes. Esta interdependência econômica, que antes era vista como garantia de estabilidade, tornou-se uma vulnerabilidade estratégica para ambos os países. A guerra comercial transcendeu questões puramente econômicas, tornando-se um instrumento de política externa. Washington utilizou tarifas para pressionar Pequim sobre questões de segurança nacional, direitos humanos e práticas comerciais. A China respondeu com suas próprias sanções, mirando estados americanos politicamente sensíveis e produtos agrícolas estratégicos. O impacto global foi imenso. Cadeias de suprimento foram reorganizadas, custos aumentaram para consumidores mundiais e a incerteza comercial freou investimentos globais. Mais importante, o conflito sinalizou o fim da era de integração econômica pacífica entre as duas superpotências. Capítulo 5. Tecnologia como campo de batalha. A guerra dos chips. A disputa tecnológica entre China e EUA representa talvez o aspecto mais crítico da nova Guerra Fria. A principal agência de segurança dos Estados Unidos, o FBI, considera que o governo chinês pratica atos de espionagem que representam uma grave ameaça para o bem-estar econômico e os valores democráticos dos Estados Unidos. No centro desta batalha estão os semicondutores, os chips, que alimentam tudo, desde smartphones até sistemas de armamentos. Os Estados Unidos dominaram a indústria de semicondutores por décadas, controlando tanto o design quanto os equipamentos de produção mais sofisticados. A China, reconhecendo sua vulnerabilidade estratégica, lançou planos massivos de investimento para desenvolver uma indústria doméstica de chips, incluindo o famoso Made in China 2025, que visa a autonomia tecnológica até o final desta década. A resposta americana foi swift e decisiva. Washington impôs controles de exportação rigorosos sobre tecnologias de semicondutores, efetivamente cortando o acesso chinês aos chips mais avançados e aos equipamentos necessários para produzi-los. Empresas como Huawei e SMIC foram colocadas em listas negras, impedindo-as de acessar componentes americanos críticos. Esta guerra tecnológica tem implicações que vão muito além dos chips. Representa uma tentativa americana de manter sua vantagem tecnológica, enquanto a China busca desesperadamente quebrar essa dependência. O resultado será uma bifurcação tecnológica global, com duas esferas tecnológicas incompatíveis emergindo. Abundors. Capítulo 6. O Mar do Sul da China. Disputa por águas trilionárias. O Mar do Sul da China tornou-se o epicentro das tensões militares sino-americanas. Esta região estratégica, através da qual transita cerca de 5 trilhões de dólares em comércio anual, é reivindicada quase inteiramente pela China através da controversa Linha de 9 Traços. Pequim construiu e militarizou artificialmente várias ilhas na região, criando bases militares em águas disputadas por Vietnã, Filipinas, Malásia e outros países. Para os Estados Unidos, a agressividade chinesa no Mar do Sul da China representa
representa uma ameaça direta à liberdade de navegação e ao equilíbrio regional. Washington respondeu com operações de liberdade de navegação, FONOPS, enviando navios de guerra através de águas reivindicadas pela China, em desafio direto às suas alegações territoriais. A importância estratégica da região vai além do comércio. O Mar do Sul da China contém reservas significativas de petróleo e gás natural, recursos pesqueiros abundantes e controla rotas marítimas vitais que conectam o Oceano Índico ao Pacífico. Quem controla essas águas tem influência desproporcional sobre o comércio asiático. A militarização crescente da região criou um cenário perigoso, onde um mal-entendido ou acidente pode facilmente escalar para um conflito militar direto. A presença naval americana na região, combinada com a assertividade chinesa, transformou o Mar do Sul da China no possível ponto de ignição de uma terceira guerra mundial. Ibn capítulo 7. Taiwan, a linha vermelha que pode incendiar o mundo. Taiwan representa a questão mais explosiva nas relações sino-americanas. Para Pequim, a reunificação com Taiwan é uma questão de soberania nacional e integridade territorial não negociável. Para Washington, a defesa da democracia taiwanesa tornou-se um símbolo da resistência à expansão autoritária chinesa na Ásia. A China considera Taiwan uma província rebelde que deve ser reunificada com o continente pela força se necessário. O presidente Xi Jinping tem sido inequívoco sobre sua intenção de resolver a questão de Taiwan durante seu mandato, estabelecendo um prazo implícito até 2027 ou 2035. A crescente pressão militar chinesa sobre a ilha inclui exercícios navais e aéreos regulares, simulando cenários de invasão. Os Estados Unidos mantêm uma política de ambiguidade estratégica sobre Taiwan, fornecendo armas defensivas à ilha sem se comprometer formalmente com sua defesa militar. No entanto, declarações recentes de líderes americanos sugerem um endurecimento desta posição, com promessas implícitas de defender Taiwan em caso de ataque chinês. Taiwan não é apenas uma questão simbólica. A ilha controla mais de 90% da produção mundial de semicondutores avançados, especialmente através da TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Uma invasão chinesa não apenas desestabilizaria a região, mas também causaria um colapso nas cadeias de suprimento tecnológicas globais, afetando desde automóveis até equipamentos médicos. Capítulo 8. Aliados e Proxy Wars. O jogo das alianças globais. A competição sino-americana transcende a rivalidade bilateral, estendendo-se para uma disputa global por aliados e influência. Washington ativou suas alianças tradicionais na OTAN, fortaleceu parcerias no Indo-Pacífico através do Quad, EUA, Japão, Austrália, Índia, e criou novas alianças como AUKUS, EUA, Reino Unido, Austrália. Cada uma dessas iniciativas tem como objetivo explícito ou implícito conter a expansão chinesa. A China respondeu fortalecendo suas próprias parcerias estratégicas. A aliança com a Rússia tornou-se particularmente próxima, especialmente após a invasão russa da Ucrânia em 2022. Pequim também expandiu sua influência através da Organização de Cooperação de Xangai e estreitou laços com países do sul global através dos BRICS. Esta competição por aliados está criando proxy wars em várias regiões. Na África, China e EUA competem através de investimentos em infraestrutura versus programas de segurança. Na América Latina, a presença chinesa cresceu dramaticamente através de empréstimos e investimentos, desafiando a tradicional influência americana na região. O resultado é uma polarização crescente do sistema internacional, com países sendo forçados a escolher lados ou navegar cuidadosamente entre as duas superpotências. Esta dinâmica está fragmentando organizações multilaterais e criando blocos econômicos e políticos antagônicos. Tariuna, capítulo 9. Espionagem e guerra cibernética. A batalha invisível. A competição sino-americana inclui uma dimensão largamente invisível ao público: a guerra de inteligência e cibernética. Ambos os países investem bilhões em capacidades de espionagem, interceptação de comunicações e ataques cibernéticos. A China é acusada regularmente de roubo de propriedade intelectual em escala industrial, enquanto os EUA desenvolvem capacidades ofensivas cibernéticas contra infraestruturas críticas chinesas. Os casos de espionagem têm se multiplicado
multiplicado. Funcionários do governo americano, executivos de empresas de tecnologia e pesquisadores acadêmicos foram acusados de passar informações sensíveis para a China. Simultaneamente, empresas chinesas como Huawei e TikTok enfrentam acusações de serem instrumentos de espionagem do governo chinês. A guerra cibernética representa uma nova fronteira do conflito. Ataques a redes elétricas, sistemas bancários, hospitais e infraestruturas críticas tornaram-se armas geopolíticas. A China é acusada de manter grupos de hackers estatais que visam segredos comerciais e governamentais americanos, enquanto os EUA desenvolvem capacidades para desabilitar sistemas chineses em caso de conflito. Esta batalha invisível tem consequências reais para cidadãos comuns. Dados pessoais, propriedade intelectual e segurança nacional estão em risco constante. A desconfiança mútua criada por esta guerra de espionagem contamina todos os aspectos das relações sino-americanas. Capítulo 10. A corrida espacial do século XXI. Quem controlará o cosmos? O espaço tornou-se a nova fronteira da competição sino-americana. Ambos os países investem massivamente em capacidades espaciais, reconhecendo que o domínio do espaço será crucial para a supremacia militar e econômica do século XXI. A China lançou sua própria estação espacial, desenvolveu capacidades anti-satélite e planeja missões tripuladas à Lua. Os Estados Unidos, que dominaram a exploração espacial por décadas, veem a ascensão espacial chinesa como uma ameaça direta. A NASA recebeu mandato para retornar astronautas americanos à Lua até 2026, em parte para competir com ambições lunares chinesas. O programa Artemis visa estabelecer uma presença permanente lunar americana. As implicações militares são enormes. Satélites controlam comunicações militares, sistemas de navegação GPS e capacidades de vigilância. Quem controla o espaço pode desabilitar as capacidades militares do adversário. Ambos os países desenvolvem armas anti-satélite e capacidades de guerra espacial. A mineração espacial representa outra dimensão desta competição. Asteroides contêm minerais raros valiosos, enquanto a Lua possui hélio 3, potencial combustível para fusão nuclear. O país que primeiro desenvolver capacidades de mineração espacial comercial ganhará vantagens econômicas transformadoras. IBIAS. Capítulo 11. Energia e clima. A batalha verde. A transição energética global tornou-se outro campo de batalha sino-americano. A China domina a produção de painéis solares, turbinas eólicas, baterias de lítio e processamento de minerais críticos para energia renovável. Esta dominância chinesa preocupa profundamente Washington, que vê dependência energética como vulnerabilidade de segurança nacional. Pequim investiu trilhões em energia limpa, tanto domesticamente quanto através da iniciativa do Cinturão e Rota. A China tornou-se o maior produtor e exportador mundial de tecnologias verdes, criando dependência global de suas cadeias de suprimento. Simultaneamente, o país continua sendo o maior emissor de carbono mundial, criando uma contradição na sua liderança climática. Os Estados Unidos responderam com o Inflation Reduction Act, investindo centenas de bilhões em energia limpa doméstica. Washington também impôs tarifas sobre produtos solares chineses e restrições sobre minerais críticos, tentando friendsshore suas cadeias de suprimento energéticas para aliados confiáveis. Esta competição verde tem implicações globais. O país que liderar a transição energética ganhará vantagens econômicas massivas, enquanto outros se tornarão dependentes de suas tecnologias. A ironia é que a competição geopolítica pode acelerar a descarbonização global, mesmo que não seja essa a intenção primária. IRMAUS. Capítulo 12. Moedas digitais e o futuro do dinheiro. A China lançou pioneiramente uma moeda digital de Banco Central, CBDC, o Yuan Digital, desafiando potencialmente o domínio do dólar americano no sistema financeiro internacional. Esta inovação representa uma ameaça existencial ao poder financeiro americano, que se baseia no status de reserva global do dólar. O Yuan Digital permite à China potencialmente contornar o sistema financeiro internacional dominado pelos IPUA, incluindo o sistema SWIFT de transferências bancárias. Em cenários de sanções, países poderiam teoricamente
continuar comerciando com a China usando o yuan digital, reduzindo a eficácia das punições econômicas americanas. Os Estados Unidos estão desenvolvendo sua própria CBDC, mas enfrentam resistência política interna sobre privacidade e controle governamental. Enquanto isso, a China avança rapidamente na implementação e internacionalização de sua moeda digital, testando-a em múltiplas cidades e expandindo para transações internacionais. Esta batalha monetária digital reflete uma luta maior pelo controle dos sistemas de pagamento globais. Quem controla o dinheiro digital global terá influência desproporcional sobre o comércio internacional, a política monetária e a capacidade de impor sanções econômicas. Miru. Capítulo 13. Inteligência artificial. A corrida pela superinteligência. A inteligência artificial representa talvez a competição mais crítica entre China e EUA. Ambos os países reconhecem que liderança em IA determinará superioridade militar, econômica e social no século XXI. A China anunciou planos de se tornar o líder mundial em IA até 2030, investindo massivamente em pesquisa, desenvolvimento e implementação. Os Estados Unidos mantêm vantagens em pesquisa fundamental e chips avançados necessários para a IA, mas a China compete agressivamente em aplicações práticas. Empresas chinesas como Baidu, Alibaba e Tencent desenvolvem sistemas de IA em escala comparável aos gigantes americanos Google, Microsoft e OpenAI. A dimensão militar desta competição é particularmente preocupante. Sistemas de armas autônomos, vigilância em massa e capacidades de guerra cibernética baseadas em IA podem fundamentalmente alterar o equilíbrio militar global. O país que primeiro desenvolver superinteligência artificial geral pode ganhar vantagens militares insurmontáveis. As implicações sociais são igualmente profundas. A China usa IA extensivamente para vigilância e controle social, enquanto os EUA debatem regulamentação e ética. Esta diferença de abordagem pode determinar qual modelo de governança digital prevalecerá globalmente. Bagoreareo. Capítulo 14. Demografia e economia. As vulnerabilidades internas. Apesar de sua ascensão impressionante, a China enfrenta desafios demográficos e econômicos significativos que podem limitar seu crescimento futuro. A política do filho único resultou em envelhecimento populacional acelerado, força de trabalho em declínio e pressões enormes sobre sistemas de aposentadoria e saúde. A dívida chinesa explodiu nas últimas décadas, particularmente em governos locais e empresas estatais. Muitos economistas alertam sobre riscos de crise financeira similar à que atingiu o Japão nas décadas de 1990 e 2000. O setor imobiliário chinês, que representa cerca de 25% da economia, mostra sinais de superaquecimento perigoso. Os Estados Unidos têm seus próprios desafios: desigualdade crescente, infraestrutura deteriorada, polarização política e dívida federal insustentável. No entanto, a demografia americana é mais favorável, com imigração continuada e taxa de natalidade mais estável. Estas vulnerabilidades internas podem determinar o resultado da competição sino-americana. Se a China enfrentar uma crise econômica ou social séria, sua ascensão pode estagnar, dando aos IPCA tempo para se adaptar. Conversamente, se os IPCA não resolverem suas divisões internas, podem perder terreno independentemente dos problemas chineses. Akono. Capítulo 15. América Latina. O quintal americano vira chinês. A presença chinesa na América Latina cresceu dramaticamente nas últimas 2 décadas, desafiando a tradicional influência americana na região. A China tornou-se o principal parceiro comercial de países como Brasil, Chile e Peru, investindo massivamente em infraestrutura, mineração e agricultura. A iniciativa do Cinturão e Rota estendeu-se à América Latina, com projetos de ferrovias, portos e usinas hidrelétricas financiados por bancos chineses. O porto do Chanqué, no Peru, construído pela China, dará ao país acesso direto ao Pacífico para comércio com a Ásia, potencialmente redesenhando rotas comerciais tradicionais. Para os Estados Unidos, a crescente influência chinesa na América Latina representa uma ameaça à doutrina Monroe e ao domínio histórico americano no hemisfério ocidental. Washington respondeu com iniciativas como America's Partnership for Economic Prosperity, tentando oferecer alternativas ao financiamento
financiamento chinês. No entanto, muitos países latino-americanos veem a China como uma alternativa bem-vinda ao histórico paternalismo americano. Pequim oferece investimentos sem condicionantes políticas, contrastando com as exigências americanas sobre democracia e direitos humanos. Esta competição pela América Latina pode determinar o equilíbrio de poder no hemisfério ocidental. Abangraquemos. Capítulo 16. África. O continente disputado. A África tornou-se um campo de batalha crucial na competição sino-americana. A China investiu mais de 60 bilhões de dólares no continente através da iniciativa do Cinturão e Rota, construindo ferrovias, portos, usinas de energia e redes de telecomunicações. Esta presença chinesa transformou paisagens urbanas e conectividade continental. Os Estados Unidos, que tradicionalmente focaram em ajuda humanitária e programas de segurança na África, perceberam tardiamente a extensão da influência chinesa. Washington lançou iniciativas como Prosper Africa e Power Africa, tentando competir com investimentos chineses em infraestrutura e desenvolvimento. A competição sino-americana na África tem dimensões múltiplas: acesso a recursos naturais críticos, cobalto, lítio, terras raras, rotas comerciais estratégicas e apoio em organizações internacionais. Países africanos frequentemente apoiam posições chinesas na ONU, dando a Pequim influência diplomática global desproporcional. No entanto, alguns países africanos começam a questionar os empréstimos chineses após dificuldades de pagamento e críticas sobre diplomacia da armadilha da dívida. Esta dinâmica pode criar oportunidades para os Inecaunessa reconquistarem influência no continente mais jovem e de crescimento mais rápido do mundo. Tobicaels. Capítulo 17. Opinião pública global. A batalha pelos corações e mentes. Nesse período, a China atingiu uma taxa líquida de favorabilidade de plus de 8,8, enquanto os EUA recuaram para 1,5. Em janeiro do ano anterior, o cenário era inverso. Os Estados Unidos tinham mais de plus 120 pontos e a China estava em território negativo. Esta reversão na opinião pública global reflete mudanças fundamentais na percepção internacional das duas superpotências. A China investe massivamente em soft power, financiando universidades, centros culturais e mídia internacional. Os institutos Confúcio espalharam cultura chinesa globalmente, enquanto veículos como CGTN e Xinhua competem com CNN e BBC na cobertura internacional. Pequim também usa redes sociais e influenciadores para promover narrativas favoráveis. Os Estados Unidos, tradicionalmente dominantes em soft power através de Hollywood, universidades e marcas globais, perderam terreno devido a políticas divisivas, conflitos militares controversos e polarização interna. A eleição de Trump, guerras no Iraque e Afeganistão e tensões sociais internas danificaram a imagem americana globalmente. Esta batalha pela opinião pública global é crucial porque determina legitimidade internacional e apoio para iniciativas geopolíticas. Países são mais propensos a apoiar a superpotência que veem como legítima e benéfica. A China está ganhando esta competição em muitas regiões, particularmente no sul global. Capítulo 18. O dilema da interdependência, quando competidores precisam um do outro. Apesar da rivalidade intensa, China e EUA permanecem profundamente interdependentes economicamente.